A era de Aquário chegou e isso vai mudar tudo para você, para mim, para toda a humanidade. Meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Elo 91 Escola de Kabbalah. E nessa aula especial, é uma quarta aula gratuita, numa série gratuita que eu estou falando sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Essa aula vai ser um pouco diferente por algumas questões. Primeiro que ela vai estar muito compactada com conteúdo um pouquinho avançado. Nada que você não consiga entender se você é novato na Kabbalah, ou na astrologia, ou na espiritualidade. Só existe um pouco de esforço da sua parte. Como a gente explica na Kabbalah, se a gente realmente quer receber algo nas nossas vidas, a gente precisa participar, colocar o nosso esforço lá dentro. Então, o teu esforço, no caso, vai ser escutar com sua vontade, com energia boa e fazer as suas anotações. Nas aulas anteriores sobre essa grande conjunção, que inclusive no descritivo desse vídeo eu vou deixar links úteis. Entre eles você vai poder encontrar uma playlist com as 3 aulas anteriores, com muito conteúdo que vai mudar a sua vida se você levar isso a sério. E não confie em mim, é só você ver as aulas anteriores e ver os comentários que foram postados nessas aulas. Você vai entender que tem muito valor lá dentro. Tem uma razão pela qual muitas pessoas assistiram, estão gostando e postando seus comentários positivos, porque está funcionando. Então, nessa aula eu vou ajudar você a entender o que significa essa era de Aquário no Kabbalah, se está ligado com essa grande conjunção de Júpiter e Saturno, o que você pode fazer com isso tudo. Eu acho que muitas informações que eu falei aqui para você vão revolucionar o jeito que você entende a ideia de era de Aquário, o que significa para você, que você pode fazer em cima disso. E, mais uma vez, como eu falei, talvez você vai querer escutar essa aula umas 2 vezes, então você precisa um pouco de paciência. Normalmente, aulas gratuitas que eu posto nas redes sociais, eu faço um esforço de manter elas mais brandas, digamos assim, sem muita confusão de informações. Junto com isso, eu acho que não tem como escapar. Se eu quero realmente dar para você algo que não é só bonitinho e romântico, quero dizer conteúdo. Então, com isso em mente, mais uma vez, no descritivo do vídeo você vai encontrar links úteis. Se você quiser aprender mais sobre Kabbalah de forma estruturada, ok? Nossos cursos completos, se você quiser os vídeos gratuitos anteriores, eu super recomendo que você ou agora ou depois dê uma olhada lá, tá bom? E vamos entrar no nosso conteúdo. Então, era de Aquário. Muitos astrólogos estão relacionando essa grande conjunção de Júpiter e Saturno, que ela aconteceu no dia 21 de dezembro de 2020, ou seja, poucos dias antes da data dessa gravação. Muitos astrólogos estão associando a ideia que isso marca o início da era de Aquário, especialmente que esses 2 gigantes, Júpiter e Saturno, estão em conjunção em Aquário. A gente explicou nas aulas gratuitas anteriores que essa conjunção ela marca um ciclo de 20 anos, e o início desse ciclo, que pelo mais que a data 21 de dezembro de 2020 já passou, um ciclo desse tamanho, a gente não está no início, nós estamos na semente desse processo. Então, essa semente ela vai marcar muito para os próximos 20 anos. Especificamente, o próximo ano ele vai influenciar muito nossas vidas. E muitas pessoas estão falando que agora entrou a era de Aquário. Na verdade, a Kabbalah fala que a era de Aquário já começou faz muito tempo. Okay? Já faz um tempo que a era de Aquário começou e já está nos influenciando. Essa grande conjunção, sim, é um marco importantíssimo na era de Aquário na Kabbalah. Então, eu vou explicar para você exatamente o que é esse marco, mas, de novo, tem que estar com a cabeça um pouquinho disponível, porque tem muita informação. Então, primeiramente, para a gente poder entender, a Kabbalah explica para a gente que nós temos 6.000 anos para fazer a nossa correção espiritual. 6.000. Se chamam os 6.000 anos do Tikkun. Tikkun, T-I-K-U-N, Tikkun é uma palavra em hebraico que ela significa correção. E é uma ideia que está ligada com a correção espiritual, que cada um de nós, cada alma, ela tem uma correção espiritual. Ela tem uma luz específica e única, singular, ímpar, que só essa alma pode revelar. Ou seja, a sua alma, ela tem uma luz específica e única que só a sua alma, que só você pode revelar. Talvez você precise de algumas vidas, algumas encarnações para poder chegar nesse potencial máximo de revelar toda essa luz. Essa revelação de luz, ela existe no final das contas, superações, superar nossos egoísmos de um lado, e de outro lado também, proativamente fazer coisas boas para os demais. Às vezes essa revelação de luz não precisa necessariamente ser algo revolucionário, gigantesco, encontrar a cura do câncer, seja lá o que for.
Às vezes são coisas que talvez nós julgamos como coisas banais, de, por exemplo, ser um pai ou uma mãe de uma criança ou algumas crianças. Que só você pode ser pai dessas, ou mãe dessas almas nesta vida, e o jeito que você vai amar elas e cuidar delas, elas que estão sendo reveladas. Eu quero dizer que muitas vezes a gente pensa que revelar a luz é uma coisa gigantesca, que na verdade, de acordo com a tua alma, você pode fazer coisas que você nunca imaginou que você ia fazer, e tem que manter a mente aberta. E às vezes, coisas que a gente julga como banais, mas que tem que ser feitas, ok? Então, temos 6.000 anos para a humanidade cumprir a correção espiritual. O que a gente pode discutir é muito, é pouco, e eu acho que a gente vai discutir se muito é pouco, se eu te falar que, de acordo com o Kabbalah, nós estamos no ano 5.781, de acordo com a data dessa gravação. Na verdade, nós estamos no ano 5.781 e alguns meses já, tá? Então você pode dizer, poxa, falta muito pouco. Cálculo rápido, né? Faltam uns 219 anos, até 218 anos e alguns meses para terminar. Aí as pessoas pensam, nossa, é pouco tempo. De novo, eu não vou entrar aqui nesse cálculo e mérito porque eu quero focar, mas leve em consideração que os seres humanos nós somos muito bons em comprovar o crescimento exponencial. A gente consegue, imagina o que a gente tem, pelo menos no ponto de vista tecnológico, certo? O que a gente consegue fazer e ter hoje em dia, a gente não conseguia nem sonhar que seria viável e possível 30, 40 anos atrás. E olha onde nós estamos, certo? Então, nós somos muito bons de crescimento exponencial. E quando você tem um momento certo de começar a crescer, tem que saber como pegar essa onda. E este momento dessa grande conjunção está favorecendo você subir numa grande onda. Se você subir na onda, o seu esforço não é criar a onda, você tem que se manter na onda. Tem que saber como, se você sabe como surfar, tem que se manter na onda. Tem que, exige esforço, tem que subir na onda e se manter na onda. Mas se manter na onda, que exige um esforço, nem se compara com, imagina você ter que criar a onda. Ou seja, tem uma força, você pode subir nela. A gente deveria subir nela. Então, por que são somente 6.000 anos de correção espiritual? Pergunta excelente, eu respondo essa pergunta nos nossos cursos completos de Kabbalah. Eu vou dar para você uma dica, está ligado com o código bíblico, os 6 dias da criação. O Criador supostamente criou o mundo em 6 dias, porque de um lado ele é onipotente, mas de outro lado precisa de 6 dias para criar o mundo, né? Precisa de 6 dias úteis, né? Porque até Deus precisa de, né? Então, é claramente um código. Se a gente pensa que uma criatura infinita onipotente precisa de 6 dias para criar o mundo, do jeito que é descrito no Antigo Testamento como o mundo foi criado, você vê que tipo, sério, faz 100 anos que Deus criou o mundo, ele criou a luz, e aí viu que é bom. É como se fosse, né, o Criador cria coisas, está escrito, e Deus viu que foi bom. Né? Como se fosse, vamos ver no que vai dar, e opa, até que deu certo, né? Que bacana, eu sou onipotente, mas não sabia que eu vou criar. Então, de novo, é tudo um código lá dentro, mas Deus criou o mundo em 6 dias, e é um código para os 6.000 anos de Tikkun. Guarde esse número porque ele é importante para a gente poder desenvolver mais para frente essa aula. E 6 dias estão ligados com 6.000 anos da correção espiritual. Mas por que 6 dias? Pergunta excelente. Por que não 10? Por que não 20? Por que não 5? Eu respondo isso tudo no cursos completos de estudo cabalística. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque, de novo, a gente quer focar. Mas saiba que tem respostas para tudo. A gente não deveria só aceitar porque está escrito num lugar. E quando a gente não aceita de uma forma inteligente, a gente expande a mente, expande a alma e pode conseguir receber muito mais. Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem 12 signos, e mais uma vez, por que 12? Eu explico sobre isso, tem algumas aulas gratuitas aqui no YouTube, mas de forma mais completa, nos cursos completos de Kabbalah. Mas temos 12 signos. Se você fazer um cálculo rápido, você tem 12 signos, ou 12 eras. Você pega 6.000 anos e divide por 12 signos ou 12 eras, você vai ter 500 anos por era. E de acordo com o Kabbalah, as eras elas vão numa linha cronológica simples. O primeiro signo é Áries. Então a primeira era foi a era de Áries. Depois dos primeiros 500 anos, a gente terminou a era de Áries e entramos na era de Touro. Depois entramos na era de Gêmeos. E assim vai, era por era. Agora, se você está acompanhando o que eu estou falando até agora nesses últimos 10 minutos, se eu estou no ano 5.781 e temos 6.000 anos, estamos no final, estamos na última era. Então, supostamente, nós temos que estar na era de Peixes, não na era de Aquário.
Mas a Kabbalah fala que estamos na era de Aquário. Por quê? Aliás, existe uma certa divergência. Alguns cabalistas falam que não estamos na era de Peixes, mas a grande maioria ela segue essa ideia que estamos sim na era de Aquário. Mas como é possível? Tipo, tudo certinho. Então, Peixes trocou com Aquário, a Kabbalah fala que sim, houve uma troca, né? E, na verdade, a era de Aquário começou especificamente no ano 1739, se não me engano, 3 de outubro de 1739, esse é o ano, foi quando começou a era de Aquário. Portanto, no final dessa era de Aquário, que vai ser no ano 2239, de acordo com a Kabbalah, vai ser o término da correção da humanidade. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o mundo vai acabar e vai ser desastre, pessoas do futuro vai morrer, vão chegar os alienígenas e meteoros, na verdade a Kabbalah fala que vai ser um período de iluminação para toda a humanidade e que tudo vai melhorar. Tudo vai estar, na verdade, de uma forma talvez inacreditável, vai estar perfeito, que a luz máxima do Criador vai se revelar. E então vamos entrar no 7º milênio, os 6 dias da criação, e no 7º Deus descansa supostamente, né? Que Deus onipotente descansa. É um código, tá? Então, o 7º milênio é o último milênio, no qual vamos ter o descanso espiritual, no qual a gente vai poder receber toda a luz espiritual do Criador, sem ter que fazer o esforço. Como eu comecei essa aula, temos que fazer esforço. Então, isso não vai ser necessário mais, porque o trabalho já vai estar feito. A gente vai ter subido numa onda espiritual perpétua, e a nossa correção espiritual que vai existir nesses últimos 1000 anos é diferente. Mais uma vez, eu explico sobre isso onde os cursos completos de Kabbalah, links no descritivo, você pode aprender mais sobre isso. Então, vamos lá. Temos até agora, falamos das eras, e por uma razão qualquer, houve uma troca. Ou seja, no ano 1239 começou a era de Peixes, a era de Aquário, e 500 anos depois, no ano 1739, começou a era de Aquário. Por que houve essa troca? Eu vou tentar não complicar demais para você, ok? Mas a ideia é o seguinte. Primeiro que 500 anos também não é à toa. Tá? Porque 6 mil dividido por 12 dá 500, mas também o 500 não é à toa. Tá? 500 é a numerologia de algumas expressões importantes na Kabbalah. Tá? Uma delas que é a expressão de Pru-Urvu. Pru-Urvu significa literalmente multiplicai-vos. Lá no Gênesis, no início, quando Adão e Eva foram criados, Deus falou para eles: multiplicai-vos, multipliquem-se. E a ideia, em hebraico, Pru-Urvu, é a ideia de, no final das contas, se unem, união sexual, com o propósito de multiplicar, ter mais corpos físicos para poder encarnar almas, para que elas possam fazer a sua correção espiritual. E 500 também é exata a mesma numerologia da palavra Pshaim. Pshaim que significam crimes. E se você estuda um pouco de Kabbalah, nos cursos completos, a gente explica que tem 3 níveis, digamos assim, de transgressões espirituais. Tá? 3 níveis de curtos-circuitos espirituais. Por que a gente chama de curto-circuito? Porque é exatamente o curto-circuito. Você quer luz imediata, a luz do Criador quer uma luz imediata agora, sem fazer esforço. Então, você acende toda a potência, mas não tem capacidade de receber. Então, a lâmpada, ela ilumina, mas depois ela queima, faz e queima. Então, assim também é um curto-circuito. E tem 3 níveis de curto-circuito. O pior deles, o terceiro nível mais intenso, chama Pshaim, crimes. E você vê que de um lado, realmente até faz sentido, né? Que de um lado, o multiplicai-vos pode ser um maior ato de revelação de luz. Em termos de prazer, em termos de união entre almas, não só o prazer físico, mas também a união espiritual. E também, às vezes acontece que essa união sexual, ela traz também gravidez e mais almas que podem encarnar para fazer a correção espiritual delas. Então, é uma revelação de luz tremenda em todos os aspectos. De outro lado, a gente vê o quanto que o mau uso da energia sexual pode trazer sofrimentos que não tem comparações, certo? Eu acho que não precisa nem explicar demais, você sabe o que eu estou falando. Então, 500 é ligado com esses dois, porque cada era você tem uma chance específica de multiplicar. Multiplicar não só em termos de sexo, mas multiplicar a ideia de multiplicar as bênçãos e revelação da luz do Criador, que pode trazer prazeres bem específicos numa era, mas de outro lado, você tem os crimes específicos que cada era pode trazer. E além disso, também tem uma questão de 500, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente,
né, que 500 é 2 vezes 250, e 250 é um número importante na Kabbalah, já vou explicar sobre isso, mas você tem essa ideia. E como é possível que a ordem mudou? A ordem mudou da era de peixes para a era de aquário. Então a gente pode dizer, uma causa de brincadeira, é que o signo de aquário, ele é tão revolucionário, ele é tão radical, ele tão não aceita o status quo, que até quando foi colocada a ordem das eras, ele decidiu saber o quê? Vamos fazer a troca, eu não vou estar aqui, quem disse que tem que estar aqui, vou estar aqui no final, para fazer o quê? É uma brincadeira, claramente, que combina, né, com a energia aquariana um pouco, mas aqui vem uma questão que a gente precisa prestar atenção. Durante o mês de peixes, a gente tem uma abertura cósmica muito poderosa, importante, chamada Purim. Purim é uma abertura cósmica no qual a gente tem, se fosse resumir a ideia, a gente tem um poder de fazer o nahaforro. Nahaforro em hebraico é virar de cabeça para baixo, de transformar, de virar 180 graus numa situação. O poder de peixes, na verdade, é fazer nahaforro, é virar as coisas de cabeça para baixo, para o bem e para o mal, porque piscianos podem ser pessoas muito confusas, mas elas também têm esse poder de fazer transformações profundíssimas, até mais do que o aquário, de uma certa forma. Sabe, Steve Jobs, pisciano, quem conhece Tony Robbins, eu não sei se eu concordo com tudo que ele fala, mas um grande coach que revolucionou toda essa ideia, a indústria de coaching, ele ajudou e mudou a vida de milhões de pessoas, e é um pisciano, e tem vários piscianos que tiveram esse poder de revolução profundíssima. Eles fizeram essa coisa de virar as coisas de cabeça para baixo. Uma pessoa que quer cometer suicídio encontra um propósito de vida, certo? Uma pessoa que ela encontra como você pega todo o negativo e vira ele de cabeça para baixo, ou na verdade vira assim, né? E revela uma luz máxima. E de acordo com os cabalistas, na verdade o que aconteceu é que peixes foi que fez esse trabalho. Na verdade se diz que houve uma troca espiritual de nahaforro, de trocar, de virar essas energias, colocar primeiro peixes e depois o aquário, porque é necessário primeiro passar por uma preparação de despertar, de um começo de despertar espiritual maior, para que depois o aquário consiga completar esta energia. E ainda mais, inclusive, uma coisa interessante, que o signo de peixes ele está ligado com a energia de multiplicar, certo? Porque peixes é o único signo que está no plural. Você pode argumentar comigo e dizer, tá, temos o signo de gêmeos. Sim, gêmeos está no plural, mas gêmeos é um pacote de dois, é um pacote de dois. Você não tem um gêmeo, certo? Então gêmeos por tabela são dois, mas é um pacote de dois. Peixes está no plural, são vários peixes. E está ligado com essa energia de quem conhece de Yesod, de multiplicação, de multiplicai-vos. E também peixe está ligado com, sem entrar em todos os detalhes, eu explico sobre isso nos cursos completos, de poder alimentar, chama o poder das clipot, das cascas de negatividade. Que peixes de novo, tem os dois peixes, um para cima e um para baixo, tem várias explicações disso, mas uma das explicações que pode ser uma pessoa super iluminada, mas também pode ser uma pessoa que é super não iluminada. Sabe que peixe também, até por ele carregar essa ideia de multiplicar e alimentar as cascas de negatividade, ou potencialmente, que é o pior crime, né, que tem, o pior curto-circuito espiritual que tem, então ele tem um domínio maior sobre a energia de 500 e também pode fazer essa troca. Por quê? Agora preste bem atenção, se você estava boiando até aqui. Aquário está ligado com um mês cabalístico chamado Shvat. Shvat é o nome do mês cabalístico, Shvat. Shvat tem a mesma numerologia, né, de 311, que é a mesma numerologia da palavra hebraica Ish. Ish significa pessoa, na verdade significa pessoa. Podemos fazer assim, Ish, homem ou pessoa. E existe uma definição específica, eu já falei sobre isso em várias ocasiões. A Kabbalah, ela usa o hebraico e como chama na Kabbalah o Sfat HaAnafim. Sfat HaAnafim significa o idioma dos ramos. Que a gente entende que a Kabbalah usa o hebraico, seu propósito, que hoje em dia é usado como um idioma de uma forma moderna, digamos assim, no Estado de Israel,
Eu sei porque eu sou israelense, eu nasci lá, aprendi hebraico lá. Para mim é óbvio, hebraico é o meu idioma que eu nasci em Israel. E meu filho nasceu no Brasil, o idioma dele é português, né? Que a gente... Mas quando a gente vai entender melhor as raízes, na verdade, a ideia do hebraico é um idioma que vai ajudar a gente a entender como funciona a dinâmica dos mundos superiores. Através de cada palavra, você fala que como se fosse um ramo, ou uma folha, uma fruta, que ela denota questões mais profundas e superiores nos mundos espirituais. Então, a gente sabe que existem formas diferentes de falar homem ou pessoa, ok? Então, existem 4 formas diferentes. E por que 4? Se você faz um pouco de Kabbalah, você já deve saber. Eu explico sobre isso nos cursos mais completos. Tem 4, digamos assim, definições para o ser humano. Um deles é Adam. Adam significa homem, mas também Adam, na verdade, é uma alusão, uma conexão com Adão, sabe, Adão e Eva? Lá no Gênesis. De acordo com o livro do Zohar, o codinome Adão, na verdade, significa Adão e Eva. E tem toda uma explicação de por que Adão e Eva. Então, não é só a questão masculina, é Adão e Eva juntos, é masculino e feminino juntos, porque eles foram criados como um único recipiente, uma única alma, que depois foi separada em 2, depois separada em vários pedaços de alma. De novo, por que isso aconteceu? Você sabe onde eu ensino isso mais? Você sabe também onde encontrar mais informações? No descritivo do vídeo, links para mais aulas. Tá? Agora, Adão é o mais elevado. Então, quando está escrito num certo lugar no Antigo Testamento a palavra Adam, fala um homem, na verdade, denota uma conexão com um ser humano que está mais elevado na sua consciência. Que se chama, vou ler agora o texto original, se fala Adam é Ma'alat Mochin V'Asechel, é a elevação do cérebro, da inteligência e dos pacotes de energia de inteligência, seria Mochin em hebraico. Ma'alat Alev V'Amidot, ok, vai ser. Fala que ele tem a habilidade realmente de acessar o mundo através de interpretações que são feitas de uma forma proativa e não de uma forma reativa. Ele responde à realidade, mas não reage. Assim, em inglês isso funciona muito bem, né? Porque se um médico fala para uma pessoa, em inglês, the patient is responding, significa que ele está se recuperando, né? The patient is responding to the treatment. O paciente está respondendo ao tratamento, significa ele está tendo uma melhora. Se o médico fala the patient is reacting, se está reagindo ao tratamento, então denota que não está indo bem, ele está piorando. Então a gente fala muito isso na Kabbalah, da ideia de reagir de uma forma emocional precipitada, não controlada, versus a sua habilidade de proativamente decidir a melhor forma possível de entender a situação, interpretar ela e agir em cima dela. Então, Adam significa essa pessoa, que ela realmente consegue controlar suas emoções, não porque é um robô, na verdade é o contrário. Um robô, na Kabbalah, é uma pessoa que não tem controle. Um robô, ele está reagindo à situação. Um ser humano elevado, ele sabe que ele quer sentir alegria, então ele busca sentir alegria. Ele não deixa a situação ao redor dele influenciar ele. Claro que a gente fica influenciado, mas ele não deixa a situação ao seu redor influenciar ao ponto de que está estragando a sua vida e levando ele a tomar decisões erradas, precipitadas, reativas, etc. Então, o mais elevado é Adam. Lembre disso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O próximo nível se chama Ish. Ish, que significa pessoa, digamos assim, ou homem, é a mesma numerologia de 311, que é a mesma numerologia de Shvat. Shvat, que é o mês de Aquário. Ish, de acordo com o texto, tá? Isso vem quem conhece o Rebbe de Lubavitch, que falou isso. Ele falou Ma'alat Alev V'Amidot. Significa, o Ish é uma pessoa que está na elevação do coração e dos atributos. É uma pessoa que talvez não tenha esse mesmo nível de controle sobre as suas emoções, interpretações, a realidade de onde focar, como interpretar, etc. Mas ele sim busca ter uma vida mais talvez passional, mas uma vida que busca
ele busca viver mais de acordo com suas emoções, mas ele proativamente busca ter emoções positivas. Então, é uma pessoa cujas emoções ainda controlam, mas ele busca pelo menos sejam emoções positivas que o levem a ser uma pessoa mais positiva. Porque a Kabbalah explica que tem uma diferença entre você ter um preenchimento espiritual e um preenchimento emocional. Adam busca um preenchimento espiritual, que é um preenchimento que nem sempre você sente no teu ser, mas isso traz para você uma paz, uma plenitude. Uma pessoa que não consegue obter isso, ou não consegue sempre, então vai buscar o quê? Um preenchimento, um next best, né? O melhor próximo à solução é um preenchimento emocional. Emoções positivas, etc. Que através delas a gente pode ter ou não conexões espirituais. Então, a Kabbalah explica que a emoção positiva é para trazer para você um lugar que você consiga ter, é um meio, né? O propósito para chegar no preenchimento espiritual que é bem mais profundo e bem maior. Certo? Então, mas ele está num lugar positivo, mas ainda mais no mundo das emoções e também Hamidot. Ele está ligado com o caráter, uma pessoa de caráter, uma pessoa que busca ter caráter, que todos nós devemos conhecer essa definição, né, de que caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Uma coisa é quem você é quando as pessoas estão vendo, outra coisa é que ninguém está vendo como você é, entre você e Deus, entre você e a luz do Criador, entre você e você. E são pessoas que buscam, que o caráter é importante, é um ponto motivacional. Aí vocês têm mais um nível que é o mais inferior, chamado Enosh, que é o humano, que é engraçado que justamente o humano é o pior, mas a pessoa que então é uma pessoa que ela é muito fraca ou na mente ou nos seus atributos, ou bestem, ou nos dois, ou seja, uma pessoa que não é de caráter, ou que é de caráter, mas não consegue superar, não consegue ter, a vida não vai, ou os dois não funcionam para ele. Nem o quarto chama Gever, que se fosse traduzir, difícil traduzir, mas seria herói, tá? Que é a pessoa que consegue se superar, ou seja, é um ser humano que consegue superar a si mesmo, a si mesma, que ele consegue realmente superar para remover os obstáculos que estão perante ele mesmo, ela mesma, seja obstáculos externos ou internos, para chegar num ponto no qual ele sobe na onda e consegue ser Ish, né, pessoa, e depois Adam, que é código para Adão e Eva, um recipiente primordial, pleno, ok? Beleza. Interessante pra caramba, né? E aí, você aprendeu coisas novas, mas como isso te ajuda? Então, primeiramente, eu vou te falar uma coisa interessante. Se eu te falar que a Era de Aquário foi marcada no ano 1739, se você é como eu, você deve estar pensando, peraí, o que aconteceu em 1939? O que aconteceu em 1739, né? O que aconteceu em 1739? O que aconteceu em 1740, 41? O que aconteceu? E você vai encontrar um monte de coisas que aconteceram, que você poderia falar, olha, aconteceu essa revolução, aconteceu essa questão, aconteceu essa revolta, e aquela ideia, e essa invenção. Mas se você for procurar o que aconteceu 2, 3, 4, 5 anos atrás, né, vai ter uma lista gigantesca de revoluções, de invenções, de coisas. E o que aconteceu 10 anos antes? Também revoluções, invenções e coisas. Então, eu poderia até tentar manipular a história e falar, não, olha o que aconteceu em 1739, aconteceu aquela ideia, aquela outra histórica, como se fosse um marco para a Era de Aquário. E até pode ser que foi, mas sinceramente tem tanta coisa que aconteceu 100 anos antes e 100 anos depois, e em cada um desses anos até o 1739 e cada um depois, que eu não sei se você marca com uma certa revolução ou outra. A única coisa que sim aconteceu, e se você aprende um pouco de Kabbalah, talvez você até conheça, o Baal Shem Tov, o grande mestre de Kabbalah chamado Rabbi Israel Ben Eliezer, ou o apelido dele é Baal Shem Tov. Ele nasceu no ano, não se sabe se nasceu no ano 1690 ou 1700, ele nasceu entre 1690 e 1700. Uau, eles não sabiam marcar direito o tempo naquela época dos anos, mas ele nasceu, no worst case scenario, nasceu no ano 1700. A maioria das pessoas acreditam que nasceu em 1690, talvez 1696, que realmente o registro da data de nascimento dele está apagado lá, está difícil de entender. Mas, sem dúvida, em 1739 e 1740, foi quando o Baal Shem Tov
esse grande mestre começou a se revelar para o mundo. Baal Shem Tov é nada mais e nada menos do que a reencarnação do nível de alma mais inferior. Existem 5 níveis da alma. Por que 5 níveis da alma? Onde está a resposta? Você já sabe. Link no descritivo, você vai encontrar como você pode acessar os cursos completos de Kabbalah. De novo, não quero perder o foco aqui. Mas o nível mais inferior da alma se chama Nefesh. Baal Shem Tov é a reencarnação do nível mais inferior da alma, chamado Nefesh, do rei Davi. Rei Davi, que ele é o início, ele é a carruagem para Malchut, para o mundo físico. É uma carruagem espiritual que marca a possibilidade que vamos atingir, que a humanidade vai ser capaz de atingir a era de Aquário e o fim do término da correção da humanidade. Como assim? Para que nós consigamos fazer algo, é necessário que o primeiro ser humano quebre uma barreira. E existem tantos estudos em cima disso, né? Eu agora esqueci qual é a data específica, infelizmente, mas, por exemplo, tinha um período, algumas décadas atrás, no qual estavam querendo quebrar o recorde, é uma famosa história, você deve conhecer, uma corrida de 1 milha ou 1.600 metros, né? E fazer ela em menos de X tempo. Você faz uma corrida de, não me engano, 1.600 metros, acho que menos de 4 minutos, uma coisa assim. De novo, eu peço perdão que agora eu não lembro todos os detalhes, mas é uma corrida de X distância, que é para ser feita em menos de X tempo. Se você conhece a história, pode colocar nos comentários, me ajude, tá? Coloca nos comentários a história completa, acho que vai ajudar as pessoas. Agora, ninguém conseguia de forma alguma quebrar esse recorde. Ninguém conseguiu, ninguém, até que chegou um cara que quebrou o recorde. E ele quebrou, sabe, pessoas vestiam roupas aerodinâmicas, raspavam os pelos das pernas para ver se eles conseguem tirar qualquer tipo de atrito entre eles e o ar para chegar numa, sabe, de conseguir fazer isso em 3 minutos, 59 segundos e 99 centésimos do segundo, mas em menos de 4 minutos. E ninguém conseguiu. Chegou um cara, roupa, short normal, tal, correu e bateu o recorde. E sabe o que aconteceu depois? Todo mundo começou, no mundo inteiro começou a pipocar de pessoas batendo recorde. Um ser humano quebra uma barreira, faz o impossível, ele abre os portões para que todos consigam de uma forma inconsciente, e quem busca de uma forma consciente mais ainda. O rei Davi, e eu explico sobre isso nos cursos mais completos, é um grande cabalista que conseguiu chegar num ponto de entender o que significa viver o 7º milênio. Ele conseguiu entender o que significa a vivência da imortalidade, inclusive ele viveu exatamente 70 anos, tá ligado com o número 7. Né? Toda a história dele está ligada com 7, né, ciclos de 7, e ele conseguiu quebrar essa barreira, e através dele se fala que um ser humano que aprende os segredos da Kabbalah e tal, que você consegue mais viver de acordo com isso. Então, eu te falar, eu não estou nem... Sabe o que? Eu estou longe de estar longe de estar vivendo a imortalidade. Eu estudo Kabbalah, os segredos do rei Davi, eu ensino sobre isso para alinhar as expectativas, tá? Mas de outro lado, isso deixa você com uma vida com menos mortes. A Kabbalah fala que morte é limitação. E conforme você vai removendo limitações da sua vida, você vai afastando o poder da morte da sua vida. Então, sim, o estudo tem o poder de ajudar você. E o Baal Shem Tov é a reencarnação do nível inferior de Nefesh, que é Malchut também, está ligado com Malchut, do rei Davi. Não só isso. Um outro tremendo mestre de Kabbalah, chamado Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Matar, nascido em Marrocos. Ele também nasce no ano 1696. Ele é a reencarnação do nível superior de Ruach, nível mais elevado, né? O nível número... O Nefesh, o último, Ruach é o penúltimo, um nível muito mais poderoso. Reencarnação de Ruach do rei Davi. E ele, no ano 1739, exatamente, decide imigrar para Israel e depois para Jerusalém. E neste período, ele mantém contato com Baal Shem Tov para que essas duas almas, que são a reencarnação dos níveis diferentes de Davi, se encontrem juntos e comecem a disseminar a sabedoria da Kabbalah a partir de Jerusalém, que é o hub espiritual que traz luz para o mundo inteiro. E então promover a luz da imortalidade. Isso começa
em 1739, exatamente. E se você tem de Kabbalah, você vê como isso faz sentido. Eu estou resumindo muito, mas se você conhece todos os detalhes, assim, você vai ficar arrepiado. É muito emocionante, é muito poderoso. Fala, uau, como tudo se encaixa. A era de Aquário, ela começa esse momento de Ish. Isso dá pra gente uma transição. Falamos do Aquário, Shvat, numerologia de 311, que é a numerologia de Ish. Dá pra gente a força de começar essa transição para ser Ish, que é uma pessoa de caráter que busca usar as emoções proativamente para atingir a espiritualidade. E então, como está ligado com essa grande conjunção? Essa grande conjunção pode dar para a gente uma grande ajuda. Se estavam dormindo até agora, acorda, porque aqui vem o grande segredo. E antes do grande segredo, eu vou só falar para você uma coisa muito importante aqui, que é, de novo, eu sei que estou sendo muito chato falando, você quer estudar mais Kabbalah, veja o descritivo, mas é uma coisa que é importante você saber. Parte da missão mais importante da 91, da minha missão, é ajudar pessoas não só a estudar astrologia cabalística, mas formar pessoas como facilitadores da correção espiritual através da astrologia e ou coaching. Parte dos bônus que você recebe é uma formação em coaching, tem vários bônus que você ganha dentro do curso completo de astrologia cabalística. E eu, para provar que realmente essa é uma minha missão, eu estou literalmente pagando para que você consiga completar o curso com êxito. Sério, não acredite. Entre no link do descritivo, veja lá como você tem uma aula, uma introdução gratuita à astrologia cabalística. Ela é um pouco longa, tá? Eu até, inclusive, não sei quando que você está vendo isso, talvez eu faça mais para frente, talvez eu vou separar isso em 2 aulas para ficar mais. Hoje em dia é uma aula de 90 minutos, talvez eu vou mais para frente mudar isso para ser diferente, mas lá na introdução completa eu explico tudo que você tem que saber para virar um astrólogo cabalista, o que significa para você, o que você ganha com isso. Inclusive também eu estou literalmente pagando para pessoas completarem com êxito o curso, tá? Sim, não cashback, né? Você vai ganhar um cupom para fazer mais compras na 91, eu vou dar dinheiro de volta na tua conta bancária, tá? Então eu explico exatamente como isso funciona, dê uma olhada lá. Além disso, não é só astrologia cabalística, tá? A astrologia é um meio, mas tem muitos segredos e informações para ajudar você a ser um facilitador da correção espiritual para a sua vida, e se quiser para os demais, e se quiser trabalhar com isso, até inclusive ser muito bem pago e bem pago. Não acredite, dê uma olhada lá, depois você vai ver. Pronto, falei. Agora, o grande segredo, qual é o grande segredo? Lembra que eu falei que a gente tem 6 dias da criação que estão ligados com 6.000 anos? Agora só precisar um pouquinho de uma calculadora, tá? Mas de acordo com isso, vamos entender qual é a ligação de 6.000 anos para 6 dias. Ou seja, se for dividir cada 1.000 anos igual a um dia, cada 24 horas, 24 horas da criação divinas, são 1.000 anos. Tá? Então, cada uma hora, ela, ou seja, 24 horas é 1.000 anos terráqueos. Uma hora divina dá 41 anos e 2/3, ou seja, 41 anos e 8 meses, é isso? Sim, acho que sim. 41 anos nossos e 8 meses dá, nos mundos superiores, é 1 hora. Inclusive, eu explico nos cursos completos, tem toda uma questão de Adão e Eva, o dia que eles foram criados, o 6º dia da criação, certo? Eles foram criados no 6º milênio que nós estamos já, certo? Afinal das contas, o 6º milênio começa no ano 5001, né? Ou seja, o milênio 1 é de 0 até 1000, né? Milênio 2 é de 1000 até 2000, e vai. Então estamos já no 6º milênio. Eles foram criados no 6º dia, no 6º milênio. A hora que eles foram criados, inclusive, é exatamente 6 horas antes do término da semana. E aí, 6 horas depois, começa o Shabat, o 7º milênio. E por que eles foram criados 6 horas antes de terminar? Cálculo rápido, 6 horas igual a 250 anos. Tá? Ou seja, 6 horas é 1/4 de um dia, não é isso? 6 horas é 1/4 de um dia. Quanto que é 1/4 de um milênio? 250 anos. Então, eles estão ligados com a ideia dos últimos 250 anos da humanidade
que é a segunda metade da Era de Aquário. A Era de Aquário é 500 anos, então os últimos 250 anos é a segunda metade. Que inclusive isso aconteceu no dia 29 de setembro de 89, no pôr do sol, e essa data marca a reta final da Era de Aquário, que inclusive começou, realmente você pode ver um monte de revoluções no mundo da tecnologia, internet, etc. Mas o que é interessante, gente, é que essa conjunção de Júpiter e Saturno, ela acontece 31 anos e 4 meses depois do dia 29 de setembro de 89. Bom, de novo, vamos recapitular. Adão e Eva foram criados na sexta-feira, 6 horas antes do pôr do sol, 6 horas antes de virar Shabat, o sétimo milênio. 6 horas é um quarto de um dia. Então, um dia é 1000 anos, 6 horas é um quarto. Então, um quarto de 1000 anos é 250. Então, a gente sabe que os últimos 250 anos da humanidade, que deu no dia 29 de setembro de 1989, isso que foi quando foi o Rosh Hashanah, isso foi no pôr do sol, isso marca os últimos 250 anos, isso marca a reta final. Por que 250? Eu prometi, vou falar aqui. 250 é a numerologia da palavra Ner, vela. Vela são as iniciais, em hebraico Ner, iniciais de Nefesh, Ruach. Os dois níveis da alma mais inferiores, que eu falei, Nefesh, né, o mais inferior, e Ruach é um para cima. Nefesh e Ruach, quando eles estão unidos, se diz, quando tem uma união plena funcional entre eles, significa que a gente conseguiu chegar a uma correção do nível mais inferior, Enosh, mais inferior, falamos que tem 4 tipos de pessoas, o mais inferior se une com Ish, ou seja, a gente consegue elevar o mais inferior com uma pessoa que é de caráter, que ela tem capacidade de superação e que ela usa suas emoções de forma proativa para chegar no espiritual. Ner, que é vela, também denota a revelação de luz, né? Mas além disso, 250, que é Ner, é uma combinação do nome de Deus mais poderoso, tetragrama, que representa o fluxo da luz desde o mundo infinito até o mundo físico através das 10 sefirot, os 10 mundos espirituais. Este nome de Deus é intercalado com outros 3 nomes. Quando você pega o nome de Deus e você intercala ele com outros nomes, isso denota que você está unindo forças. De novo, mesclando essas forças. E quando você pega esse nome de Deus e você vai intercalar ele com 3 nomes de Deus mais poderosos, com o nome de Deus Ehyeh, o nome de Deus Elohim, o nome de Deus Adonai, essas 3 combinações, dessas 3 declarações, é exatamente 250, que é exatamente o valor numérico da palavra Ner, que é vela, que eu não vou complicar mais, tem mais código sobre vela, estou empolgado aqui, mas esses últimos 250 anos é a nossa habilidade de trazer essas intercalações, unir o nível do mais inferior com o superior, trazer a habilidade de superações. E então, quando acontece isso acontece nos últimos 250 anos, que é o último quarto do milênio, últimas 6 horas, o último quarto do dia, Adão e Eva são criados. Isso acontece no dia 29 de setembro de 89, tá? Dia 21 de dezembro de 2020, que é exatamente 31 anos e um quarto depois, 31 anos e 3 meses depois, a gente tem a grande conjunção. Traduzindo 31 anos e um quarto, ou 31 anos e 3 meses, para os tempos cósmicos divinos, falamos aqui, por exemplo, 1 hora divina é 41 anos e 8 meses. Então, quanto que dá 31 anos e 3 meses? Dá exatamente 45 minutos. 45 é a numerologia da palavra Adam. Adam, que falamos que é um código para Adão e Eva, que é o mais elevado de todos. E chega num ponto que você vai de Nefesh Ruach, do mais inferior para o superior, para Adam, que representa a Neshama, o nível mais elevado. Neshama, que é o nível mais elevado da alma, que é a nossa habilidade de realmente estarmos conectados com a luz do Criador. E este momento, ele marca para a gente um tranco, assim, mas que a gente pode estar conectado agora com o nível de Adam, mais do que nunca, mas isso vai só fortalecer uma bifurcação.
que mais e mais pessoas não vão querer, sabe, a gente está nesse Matrix, e muitas pessoas querem se manter no Matrix, no Matrix, né? Então, você vê que nos últimos 30 e poucos anos, de um lado, como a busca da fisicalidade, especialmente nessa última, digamos, década, especialmente as redes sociais provam isso muito, o quanto que as pessoas buscam. Que, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho 1 milhão de vezes melhor uma pessoa ser viciada em academia do que viciada em álcool. Mas ainda é um vício. Sabe, muitas pessoas elas são viciadas não porque nem é endorfina. É um vício de emocional, que gosta de mim, eu tenho que ser bonito, tem que ser bonita, certo? Contas plásticas, isto é, nas últimas décadas começou essa questão de muitas plásticas, cirurgias plásticas, depois veio para o Botox, uma coisa um pouco menos invasiva, aí vai a pessoa falando sobre o que? Vamos para o natural, então descobre diversas formas de malhar e tal, mas no final das contas é o corpo, um monte de dietas incríveis para se manter saudável, mas é o corpo, com o propósito do corpo. Poucas pessoas elas têm propósito da alma, espiritual. Tem pessoas que têm propósito espiritual. Mas você vê que o que mais é difundido é o físico, é o corpo, é o mais físico possível. De outro lado, você tem outras pessoas que buscam também dietas, melhorias e saúde, que é muito importante. Certo? Tem que fazer esporte e tal, aparência física e tal, mas isso não é um propósito, é um meio. Para ficar bem, para ter uma elevação espiritual como nunca antes. E também isso tem acontecido muito nos últimos 30 anos. E agora vai ter uma bifurcação, ela vai aumentar. Mais e mais pessoas vão buscar o lado negativo de Saturno, que é o físico, e vai dar errado. E mais pessoas vão buscar o lado positivo de Saturno, que é conectar com as bênçãos de verdade e as regras espirituais. Mais e mais pessoas vão procurar o lado negativo de Júpiter, que é se esbanjar nos prazeres, digamos, físicos no caso, e mais pessoas procurar exatamente o oposto, que é se esbanjar, ou expandir a consciência, que o Júpiter é a expansão de consciência e de elevação espiritual. Então, você vai ver que essa bifurcação vai crescer. O que eu e você temos que fazer para aproveitar esse período? Já falei isso em todas as aulas anteriores, mas hoje mais do que nunca. Estudar. Estude espiritualidade. Certo? Você tem tantas aulas gratuitas no canal da 91. Eu te dou um desafio de você assistir todas. Tá? Tem tanto conteúdo disponível hoje em dia. E se você quiser algo mais estruturado, organizado, de A até Z, sem um monte de buracos e lacunas no começo, então, de novo, no descritivo do vídeo você vai encontrar possibilidades para você. E você tem que decidir. E, aliás, sabe o que? Não precisa nem estudar comigo. Você pode ler um livro, pode procurar um outro cabalista para estudar. Você pode, sabe o que? Nem tem que ser cabalá. Que seja espiritualidade, mas que te faça bem, que te ajude a ser uma pessoa melhor. Então, como eu falei, essa aula, você vai ter que escutar ela 2 vezes. Realmente tem muito conteúdo, muitas informações. Eu peço perdão se foi um pouco denso demais, mas sabe o que? É bom também ficar escutando. Escute essa aula umas 2, 3, 4, 5 vezes. Não vai te fazer mal. Pode escutar no trânsito. As ideias e fichas vão cair. Inclusive, eu te prometo, e quando você for escutar essa aula pela 2ª vez, vão cair mais fichas. E pela 3ª vez, você vai ter insight e falar, uau, ele falou isso, eu nem me lembro. Não acredite. Faça, e depois da 3ª vez, comente se estou falando besteira ou não. Muito obrigado de coração. A gente agora está encerrando aqui essa série da grande conjunção Júpiter-Saturno. Não sei o que acontecer, algo extraordinário, tá? Mas por enquanto vamos encerrar essa série. Vamos começar outras séries. Se você é novo aqui no canal, você pode então se inscrever, é gratuito, já conhece, né? Clique no sininho, você vai receber a notificação de mais aulas. Se você gostou dessa aula, então também dê um like, isso é um sinal para mim que eu estou na direção certa, tá? Se você não gostou, então não dê nenhum like. Então, se você gostou, isso me ajuda a saber que eu estou na direção certa e estou te ajudando, ok? Obrigado de coração mais uma vez, um grande abraço para você. Eu espero ver você nas aulas completas da 91 e nos demais outros vídeos, e quem sabe quando terminar essa epidemia do Covid-19, num grande evento presencial, a gente vai poder se abraçar, mas até então um abraço virtual e tudo de bom.